Meu irmão, minha irmã, salve Maria, grande alegria tê-los aqui conosco em mais uma aula. Nós iniciando agora nesse momento o segundo módulo. Então, primeira coisa, terminou o primeiro módulo, bota lá sua opinião no Telegram. É muito importante que nós saibamos a sua opinião. Então, tanto da questão do conteúdo, como da própria questão do que vocês acharam da parte física, não é? Então, dos vídeos, não é? E tudo mais, que é extremamente importante que todos vocês possam pontuar e apontar então para nós o que estão achando para que nós possamos então melhorar. Ah, vai mais rápido, ah, vai mais devagar, seja mais direto, seja menos direto, não é? Então, tudo isso são assuntos que são bastante pertinentes e que eu preciso que todos vocês pontuem, não é? Porque caso não pontuar, eu realmente não consigo saber como as coisas estão andando. Mas eu acredito que se tudo está bem, que continue assim, não é? Elogie, xingue, né? Faça o que vocês acharem melhor. E hoje nós começamos o segundo módulo, né, que são os princípios teológicos da liturgia, e eu queria pontuar algo muito importante para vocês. O segundo módulo é talvez o módulo mais importante de todo o curso. Porque assim, ele poderia se juntar com o módulo de teologia da Santa Missa. Então nós juntamos os dois e criamos aí um grande módulo teórico, não é? Muito importante, mas um módulo teórico, sobre a teologia, ou seja, de que forma a liturgia, não é, se associa com Deus Nosso Senhor, de que forma a Santa Missa se associa com Deus Nosso Senhor. Porque vejam só, nós podemos cair no problema do rubricismo, não é? Que é o quê? Ficarmos presos, não é? Aquela realidade dizendo assim, não, é assim, é assado, ah, mas e se acontecer isso, e se acontecer aquilo? As perguntas do e se acontecer são interessantes, mas isso se chama casuística. E casuística não santifica ninguém, meu filho, essa é a verdade, não é? O que nós temos que pensar é, a liturgia foi um instrumento querido por Deus para atualizar o seu sacrifício na cruz. Então foi um instrumento querido por Ele. Consequentemente, nós devemos enxergar a liturgia a partir dessa ótica divina que é a teologia. Por quê? Porque rúbrica é muito humano, quer se queira, quer não. Então é muito humano mesmo. Por quê? Porque nós estamos trabalhando com aquilo que é palpável. Então hoje, nós começando esse segundo módulo sobre os princípios teológicos da liturgia, nós vamos falar sobre a virtude da religião. A virtude da religião. Que, para que nós possamos compreender então como é que as coisas funcionam. Então eu serei muito claro, porque às vezes a virtude não é um assunto que nós tratamos muito, não é? Mas eu vou pontuar a questão das virtudes aqui novamente. No documento tem algumas indicações bibliográficas sobre o assunto, e aí nós vamos falar, olha, falamos sobre virtude, e aí no meio do caminho já vai dar o estalo. Caramba, Michel, já entendi por que você começou por aqui. E depois nós vamos entender da onde vem a virtude. Porque vejam, Michel, eu já ouvi falar da virtude da fé, esperança, caridade, né, das virtudes humanas, mas virtude da religião? E você falou lá na primeira aula, mas eu já esqueci. Então vamos caminhar um pouquinho para que a gente possa conversar. A liturgia é o culto público da igreja dado a Deus, não é? E para que isso aconteça, se faz necessário que aqueles que celebram possuam a virtude da religião. Então nós temos já dois problemas aqui no meio do caminho, não é? Então a questão do celebrante, não é? Então, ou dos celebrantes, como preferirem. E aqui eu não estou menosprezando nem sendo herege, a gente já vai falar sobre isso. E depois a questão da virtude da religião. Virtude da religião, um negócio esquisito. Vamos lá. Vamos pensar no homem primitivo. Vocês podem pensar nos indígenas brasileiros, por exemplo. Não é? O homem, num primeiro momento, ele vai olhar para aquela realidade sobrenatural, na verdade natural que ele vive, não é? E vai se espantar. O próprio Aristóteles diz que a filosofia nasce do espanto do homem.
A religião natural também, não é? Então ela vai olhar e ela vai perceber, o homem vai perceber que ele é uma peça dentro de um grande quebra-cabeça. E aí o barulho da chuva o acalma, o barulho da brisa o acalma, o trovão o assusta, o terremoto o arrepia, as chuvas torrenciais destroem a sua colheita. Então, o que o ser humano, em seu estado natural, vai fazer? Deificar, divinizar essas forças. E eles vão começar a dizer o seguinte, a honrar essas forças como se fossem deuses, não é? Só que por que se honra, num primeiro momento, essas forças da natureza como se elas fossem deuses? Porque o ser humano desenvolve um temor servil, um temor de medo. O homem tem medo do castigo. E a gente pode pensar, então, aquela coisa. Tá, por que o homem pode ser castigado? O homem pode ser castigado porque ele pecou. Consequentemente, nós podemos dizer que o homem natural, precisa honrar a divindade para arrancar dela favores, sim, arrancar dela favores, da qual o maior favor é, por favor, divindade, não me mate. Eu sou um cocô do cavalo do bandido. Não me mate, por favor. Esse temor, né, que gera uma necessidade de cultuar a divindade é o que nós chamamos de temor reverencial, que tem por finalidade duas coisas: a honra divina e a sujeição do homem. Ou seja, que o homem encontre o seu lugar e que o homem encontre a visão divina. Tá? É muito interessante pensar o seguinte, que se o homem percebe que ele é nada e que a divindade tem poderes sobre ele, sobre o destino e tal, a religião, entre aspas, ela deixa de ser natural. Então, assim, ela não é apenas eu falar assim, nossa, os deuses estão falando pelo trovão, os deuses estão falando pela água, os deuses não gostaram do que fizeram, destruíram a nossa tribo. Não. No momento onde eu começo a perceber, então, que existem forças, não é, que estão além da minha vontade, né, então além do que eu posso fazer, eu percebo que eu preciso, a partir, inclusive, do próprio temor reverencial, criar todo um processo para honrar essa divindade. E esse processo acaba se tornando repetido, fixado, não é? Gerando as primeiras fórmulas que nós temos do culto aos deuses. Aqui eu falo de uma forma antropológica, não eu falo de uma forma geral. E quando você começa a repetir os gestos racionalmente, diversas vezes, você gera um hábito, certo? Quando você tem uma multiplicação dos atos de culto, você cria a chamada virtude natural da religião. Todo homem precisa da religião, sem exceção. É por isso, abro um grande parênteses aqui, que os autores conservadores, agora a gente fala sobre política, apontam, por exemplo, que existe algo chamado de religião civil. Em determinado momento, eles falaram, eu não quero mais depender da igreja. Eles romperam com a igreja e colocaram no lugar um culto ao Estado, um culto ao governo, um culto à pátria, um culto aos símbolos pátrios. Não é? Então eles colocaram isso no lugar. Não é? Então é o que? É uma religião civil, da qual muitas ideologias, predominantemente as ideologias de esquerda, mas isso nasce com a Revolução Francesa, que é liberal, não é? Gera uma religião de Estado.
Então, para se ver que quando o ser humano tende à religião, então se você não tem essa religião natural, você já tem uma religião revelada, como é o caso do catolicismo, o homem ele rompe e ele vai querer cultuar as outras coisas. Não é? Se o homem não cultua a Deus, ele vai procurar outras coisas para cultuar, porque é natural dele criar essa virtude natural da religião. Só que então qual que é o nosso dever? Nós não somos homens meramente naturais. Não somos homens meramente naturais. Ah, Michel, mas eu moro aqui no meio do mato, no campo, tem uma internet, a satélite aqui que pega. Continuamos sem ser homens naturais. Por quê? Porque sendo batizados, nós contamos com o auxílio da graça. Então, não é apenas o nosso corpo físico junto com a nossa razão que se move, mas nós temos a nossa razão, a nossa vontade, então o nosso intelecto juntamente com o nosso corpo, imbuídos, cheios, repletos da graça divina, da graça santificante. Então isso é o mais importante. O culto cristão é um culto sobrenatural, ou seja, que nós já vimos lá parte de elementos da natureza, mas para ir para o que é metafísico, o que é sobrenatural. Sim? Como que eu posso, então, chegar a esse culto? Primeiro, nós olhamos para Deus e nós já encontramos em Deus uma revelação. Você lê Platão. Então Platão diz, porque existe um Deus que é único, eterno, inamovível, completo, belo, e que não sei o que, você fala, é a descrição do Deus cristão. Então, pelo intelecto você conseguiu chegar até essa ideia. Beleza. Mas vamos andar um pouquinho mais adiante. Para nós, Deus é um ser em três pessoas. Há um só Deus em três pessoas. Pai, Filho e Espírito Santo. E como nós sabemos isso? Porque Deus nos revelou tal coisa. Então vejam só. Deus deseja claramente que nós o conheçamos e que nós, igualmente, para sanarmos a inquietude do coração, o possuamos. Olha que beleza. Só que vejam só, no primeiro momento, esse conhecimento pode se dar, por exemplo, pela fé, pelo estudo teológico, pela experiência e tudo mais, muito bem, pela graça, não é? Mas nós vamos dizer que possuir a Deus não se consegue por mãos humanas. Mas possuir a Deus totalmente só será feito no céu. Então cria-se um paradoxo no meio do caminho, porque Deus quer que nós o possuamos durante a nossa vida, mas ao mesmo tempo lá no final a meta é que nós estejamos totalmente possuídos por Deus, então no céu. Deus poderia ter guardado esse conhecimento do céu para ele, ou dado ao homem, não é? Só no fim da sua vida. Mas o que ele faz, não, ele fala assim, isso é a sua meta, só que para você chegar até lá, porque nós estamos passando por um tempo de provação, eu te dou a graça santificante. E é pela graça santificante que nós participamos da vida divina. É muito claro a parábola que Nosso Senhor dizendo ego sum vites vos palmites. Então, eu sou a videira e vós os ramos. É a verdade. Da onde é a fonte que emana a graça santificante que pode tornar os nossos atos sobrenaturais, porque nós não somos pelagianos, consequentemente nós sabemos que nós dependemos de Deus para nossa salvação e se não for a graça nós não poderíamos ser salvos. Como diz São Paulo, é pela graça que vós sois salvos. É claro que é toda a questão das ações, das boas obras, porque nós somos protestantes também, temos que agir, temos que nos santificarmos ao longo do tempo. Sim, só que essa graça santificante, então ela é a seiva
que conduz, não é, os ramos. Que conduz os ramos. Então nós temos lá essa seiva dentro de nós. Ela corre. Só que o que são os ramos? Os ramos são os hábitos bons da qual nós colocamos a graça santificante para fermentar o mundo aqui fora e, claro, o nosso mundo interior. Então esses hábitos bons, que são permeados pela graça e pela razão, são o que nós chamamos de virtudes. O Catecismo da Igreja Católica define, eu peguei aqui a definição do compêndio do Catecismo, número 378. As virtudes são perfeições habituais, hábito, né, e estáveis, da inteligência e da vontade humana, que regulam os nossos atos, ordenam as nossas paixões e guiam a nossa conduta segundo a razão e a fé. Adquiridas e reforçadas por atos moralmente bons e repetidos, são purificadas e elevadas pela graça divina. Todo homem possui essas 4 virtudes que eu vou falar agora, que são chamadas virtudes humanas, sem exceção. Todo homem possui. Só que vejam, quem não desenvolve uma virtude não desenvolve as outras. Então aqui é muito importante nós percebermos que o primeiro passo para a nossa santidade é desenvolvermos as virtudes. Fazendo aqui um apanhado geral sobre espiritualidade. Tanto que quando alguém morre e você começa o processo de canonização, a primeira parte do processo diz que é um processo onde você verifica as virtudes heróicas. Virtudes heróicas, então, daquela pessoa que morreu. Ou seja, se ele levou as virtudes até as suas últimas potências, até a sua última potência, até as suas últimas forças, não é? Quais são, então, as virtudes humanas, que são, então, hábitos estáveis, imbuídos da razão e da graça, que guiam a nossa vida? 1. A prudência. As definições aqui são todas do catecismo, do compêndio do catecismo, tá? A prudência dispõe a razão para discernir em todas as circunstâncias o nosso verdadeiro bem e a escolher os justos meios para o atingir. Ela conduz as outras virtudes, indicando-lhes a regra e a medida. Então essa é a virtude da prudência. Temperança. A temperança modera a atração dos prazeres, assegura o domínio da vontade sobre os instintos e proporciona o equilíbrio no uso dos bens criados. Um exemplo de temperança. Não é apenas a questão de você comer só o que você gosta, você vai ficar doente. Ou de você nunca comer, você vai ficar doente. Mas é de comer entre o que você gosta e o que você não gosta, um pouco que te deixe saudável. Isso é a utilização da virtude da temperança. A virtude da fortaleza, eu como cavaleiro, né, tenho que saber muito bem o que é a virtude da temperança, da fortaleza, né? Então diz lá, fortaleza assegura, aí o iPad resolve desligar bem agora, a fortaleza assegura a firmeza nas dificuldades e a constância na procura do bem, chegando até a capacidade do eventual sacrifício da própria vida por justa causa. Então, segurar de um lado, atacar de outro. Então é isso que nós fazemos, caminhar, não é, pela vida requer a virtude da fortaleza. A virtude que nos interessa aqui é a virtude da justiça. Vamos lá. A justiça consiste no constante e firme vontade de dar aos outros o que lhe é devido. A justiça com Deus é chamada de virtude da religião. Olha que interessante. Com os homens, dar ao homem o que é seu por direito, o respeito, a reverência às autoridades constituídas, é característico meu, não é? Então dos homens. Só que para dar a Deus, não é, o que lhe é devido, nós chamamos então de virtude da religião. Então é um hábito estável da razão e da vontade de dar a Deus o que é seu por direito. Veja, todo ato que nós fazemos possui 2 realidades, não é? Então, um sentido material e um sentido formal, da qual o sentido formal, né, então o sentido literalmente do ato, é o que nos importa. Na virtude da religião, o ato material é o culto em si. Então, para que serve a virtude da religião? Para predestinar o homem ao culto. Predestinar o homem ao culto, que é o culto, claro, a Deus. Enquanto que o ato formal é a honestidade exigida para que esse culto seja verdadeiro. E aqui nós temos 2 lados, né? Primeiro, Deus possui o direito que nós o cultuemos.
Ele tem esse direito, ou seja, para nós é um dever. Do outro lado é aquilo que Nosso Senhor fala no Evangelho, não é? Que ele fala assim: vocês me louvam com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Por quê? Porque eles não praticam a virtude da religião. Então não é um hábito, não é, que eles desenvolvem. Aí você fala assim, mas Michel, é esquisito, porque se a gente fala de religião, de culto divino, como que é, né, o nome do lugar no Vaticano que cuida da liturgia? Congregação para o Culto Divino. E aí então você vem falar que são as virtudes morais e não as virtudes teologais que estão associadas com a virtude da religião? Sim, eu digo isso, porque vejam só, a gente vai perceber algumas coisas, né, daqui em diante, que, na verdade, todos os teólogos começam a pontuar a virtude da religião como algo muito importante dentro das virtudes morais, porque ela está nos predestinando a termos e todos nós, né, uma vida naturalmente tendente a Deus. Mas vamos lá, como é que as coisas funcionam? Ela envolve, claro, duas coisas, não é? O nosso intelecto, porque isso é natural, mas ao mesmo tempo eu tenho que tornar isso estável, né, repetido por diversas vezes, e ao mesmo tempo entendermos que nós estamos caminhando para o nosso fim último, que é Deus. Para o nosso fim último, que é Deus. A virtude da justiça não é puramente humana, nesse caso da religião, não é? Que nós falamos de leis e códigos. A virtude da religião nos adapta a Deus, nos ordena para Ele, fazendo com que nós reconheçamos que Deus é tudo e nós não somos nada. De certa forma, a doutrina teológica de São João da Cruz, do nada, 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 é a virtude da religião aplicada à enésima potência. Onde ele diz, Deus é o alto do cume, e eu só consigo chegar a Deus pelo nada, nada, nada. Nem por um lado pelos bens espirituais, nem pelos bens materiais eu consigo chegar até Deus, não é? Nós, então, e aí nós vemos aquela coisa. O médico falou que eu tenho que jejuar, então eu tenho que fazer 12 horas de jejum antes do exame. Então, ou por exemplo, eu tenho que comer menos, não é? Porque eu tô gordinho, tenho que fazer dieta. Isso é o que? A virtude da temperança. Só que eu posso ir um pouco mais além, não é? Eu posso dizer, a religião me obriga ao jejum. Então a virtude da religião pegou a virtude da temperança e a elevou. Olha que importante, não é? Ela se serve, não é, então, das virtudes teologais, porque no próprio culto serão exercidas as virtudes teologais da fé, esperança e caridade, não é? Santo Tomás deixa clara duas coisas, não é, quando ele fala. Primeira delas, há uma supereminência da virtude da religião dentro das virtudes morais, ou seja, meio que ela interliga, não é, os dois grupos de virtudes morais e virtudes teologais, mas ao mesmo tempo, e talvez aqui seja o mais importante, quando você cresce em uma virtude, você cresce em todas as virtudes, então elas estão entrelaçadas. Então é exatamente por isso que parece que a virtude da religião tem uma certa preeminência, porque ela pode pegar todas as outras virtudes e conduzi-las então para Deus. Os atos da virtude da religião devem impregnar toda a vida do ser humano. E aí é especificamente onde, por exemplo, Dom Antônio diz assim: liturgia sem a virtude da religião se torna uma sucessão de ritos executados apressadamente, sem inteligência ou amor, sem a menor repercussão na vida de quem o celebra, um serviço oneroso, abandonado a certos assalariados, um corpo sem alma. Por isso o sacerdote tem que ser o primeiro a desenvolver a virtude da religião. Não é claro, todos nós. E para isso o sacerdote precisa se instruir nos mistérios divinos, não é? E assim assimilar para animar o culto divino. Por exemplo, todos os livros de Dom Columba Marmion, que foi um monge do século XX, podem auxiliar. Então, por exemplo, Jesus Cristo Ideal do Monge, Sponsa Verbi,
para as freiras, Jesus Cristo nos seus mistérios, Jesus Cristo vida na alma e a união com Deus em Cristo. Não é sem ser o Jesus Cristo ideal do monge, que é um pouco distante de nós, e o responsa verbi até, todos os outros são muito próximos da nossa realidade, muito próximos mesmo, para nós aplicarmos, né, então, essa virtude da religião, para elevarmos, então, a nossa vida até Deus, não é? Os leigos devemos fazer dessa parte da nossa vida, sem clericalização, sem nada disso, mas saber que a religião, ela não é o culto dominical, ou o terço que eu rezo, mas ela é algo que ressoa ao longo do dia. Ressoa ao longo do dia. São atos, não é, então, aplicados, não é, da virtude da religião. A adoração, a oração, o sacrifício, a promessa e o voto. Enquanto que, por sua vez, são pecados contra a virtude da religião. A superstição, a idolatria, a adivinhação, a magia, a irreligião, o ateísmo e o agnosticismo. Estamos percebendo que quando nós falamos que nós vivemos em um mundo que não exerce a virtude da religião, nós não estamos brincando. Porque não se exerce. Sim? Michel, adorei o assunto, percebi que eu tenho que desenvolver a virtude da religião em mim. O que eu faço? Então tem lá a indicação do padre do livro do padre Francisco Fausto, né, que é a Conquista das Virtudes, né, estou citando aqui, mas tem uns filmes muito bons, onde se trata do exercício da virtude da religião. Por exemplo, Os Sinos de Santa Maria, A Canção de Bernadette, O Céu é Testemunha e O Santo Relutante. Assistam, percebam como a virtude da religião é aquela coisa. Como é que eu posso dar a Deus o que é de Deus, sem negar nada a Ele, dar a Deus com magnanimidade? Eu posso fazê-lo? Posso. De que maneira? Pela virtude da religião. Eu posso levar a virtude da religião até o ápice? Pode. Ah, mas eu sou um menino. São Tarcísio também. E morreu defendendo a Eucaristia. Vejam só. Ah, mas eu sou fraco. São Tarcísio também era. Santa Filomena também era. E levou até o final a vida, a virtude da religião. Então, meus irmãos, desenvolvamos, tenhamos como meta o desenvolvimento da nossa vida da virtude da religião. Não se esqueçam, leiam o preto, façam o vermelho e nos encontramos na nossa próxima aula. Tchau, tchau. Fiquem bem.